5 segundos, já vamos estar ao vivo lá também, foi? Galera, é o seguinte, ó, já compartilha muito essa live aí, já estamos ao vivo lá também no YouTube, então corre pra lá. E já aproveita e não deixa de seguir aí o ModaCast, tá? Vai lá no YouTube, já se inscreve pra você não perder nada, já compartilha muito, se inscreve no canal, clica lá pra toda vez que subir um conteúdo assim, muito relevante, transformador pra você, pra tua vida, pra tua empresa, que essa é a nossa missão que a gente tava falando aqui, meio da Simone, já chegar primeiro pra você. E lá no Spotify pra você fazer aquele exercício, porque é o seguinte, Simone, se você... Não falei boa noite? Desculpa, já fui entrando direto, né? Já volto para nossa boa noite. Deixa ele ser almoço. Ó, lá no Spotify você tem que seguir muito a gente também, tá? Porque é o seguinte, lá também sempre chega novidade, você é notificado, porque é o seguinte, parado leia, andando escute, e o ModaCast sem dúvida nenhuma é uma ótima opção para você, tá? Segue muito aqui no Instagram e no TikTok também. Fala, Simone Galesco, muito boa noite. Faltou aí, senti falta. Como é que você tá? Tudo bem? Ótimo, Simone, Deus. A gente falou aqui no começo do nosso vídeo que é o seguinte, o ModaCast é a escolha das pessoas que vêm nessa mesa são de transformações. Então hoje a gente está muito feliz, né? Muito contente, muito honrados. E eu gostaria que você apresentasse aí a nossa convidada de hoje, Simone. Adoro apresentar, gente. Primeiramente, a honra, porque eu tenho certeza que hoje a minha cabeça vai sair daqui fritando, porque é aquele conteúdo que dá até arrepio, assim, de entrevistar e perguntar as coisas certas para que vocês aproveitem muito. Sem dúvida nenhuma. Gente, quem está com nós? Eu vou falar o nome em inglês porque eu sou uma pessoa chique, mas eu vou pedir para ela explicar o que significa. Estamos aqui com a Cláudia Manhãs, Cool Hunter, palestrante, estilista, uma pessoa de uma biografia incrível e eu sou grata. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por você honrar este programa, tá? Tenho certeza que você vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Conta pra nós quem é você e a sua trajetória e o que é uma Cool Hunter. Muito obrigada. Obrigada, gente. A honra é minha. Obrigada pelo convite. Bom, começando com o Hunter, nada mais é do que uma pesquisadora de tendências. A gente pesquisa tendências, pesquisa comportamento, para trazer tudo filtrado, né, para a atualidade. Tendências que eu digo, cores, shapes, mas não só isso, comportamento de venda, varejo, atacado, envolve muita coisa. Então é uma pesquisa constante, diária, que você tem que ter um olhar amplo e que envolve também arte, porque da arte vem arte, cultura, política. Tudo isso envolve a moda. Não é simplesmente a moda de uma forma simples, assim, crua. Tem que ter um olhar bem abrangente para você filtrar esse conteúdo todo e transformar em algo que vire desejo de venda. Maravilhosa. Quantas influências existem, né? Quando que a gente fala de... Opa, minha caneta. Quando a gente fala de Cool Hunter, né? Mas quantas coisas influenciam, né? Política, por exemplo, é algo que a gente não imagina que isso vai levar. Tudo. Como que uma cor pode mudar totalmente uma tendência. Então assim, olha gente, olha isso, nem começou a entrevista, nós estamos com uma pessoa que vai te ajudar com tendências. Meu Deus do céu, vambora. E me conta isso. Como que a Cláudia chegou em tudo isso, quem é a Cláudia? Pois é, a Cláudia começou com tudo isso desde pequena mesmo, assim, eu sempre gostei da moda. E desde pequenininha gostava de desenhar nos cadernos, fazia roupinha de boneca para vender na escola. É uma coisa que já nasceu com a Cláudia. E aí depois desfilava, virei modelo, mas aquela coisa mesmo da cidade. Futuramente não tinha opção de faculdade de moda, então eu fiz arquitetura. Mas no último ano eu abandonei porque surgiu uma oportunidade incrível de abrir o meu showroom, a minha fábrica, a minha marca no Rio de Janeiro. Eu já estava no Rio porque eu fui para lá com 18 anos, que eu casei e fui para o Rio de Janeiro. E eu não perdi essa oportunidade, eu abandonei a arquitetura e abracei o meu sonho, porque era um sonho. E dali tudo começou, né? Então foi muito orgânico, diríamos assim, porque eu mesma comprava a malha, eu mesma levava para fazer. E em 5 anos, resumindo, eu já estava com uma fábrica de 150 funcionários internos. E foi muito rápido. Mas eu acho que o que fez a diferença na época foi a roupa reversível que eu fazia, né? Eu comecei a criar no corpo e colocava os alfinetes, tirava e já imaginava como que ela poderia ser usada de outras formas. Então ela era vendida com uma bula, dentro da peça já ia uma bula,
E assim, as pessoas brigavam pelas peças. Que ano era foi isso, mais ou incrível. menos? Olha, eu comecei em 83, mas eu fui até 90, então eu peguei anos 80, 90, né? E sempre fazendo esse tipo de trabalho e coleção cápsula, que a gente até estava comentando sobre isso, que é muito importante você trabalhar com mini coleções e novidade o tempo inteiro, porque o cliente quer novidade o tempo todo. Então eu não repetia. Eu ia sempre criando. Reversíveis e coleções novas. Coleções novas. Imagina, Era uma criatividade loucura. Explode, né? Uma loucura. Uma É loucura. isso. Em 5 E aí, anos. quando foi em 5 anos, eu já estava bem grande. Estava com 2 showrooms, já estava com loja no Leblon Conceito, uma loja grande. E era muita coisa para olhar, muita coisa para tomar conta. E aí nasceu minha filha. Então, para conciliar tudo isso, era uma loucura mesmo, gente. Era doideira. Ah, imagina. E antes, né, foi chegando num ponto que você não consegue pensar, você só vai crescendo. E chegou num ponto que foi, peraí, né, eu não estou conseguindo administrar tudo isso. Eu estava realmente super cansada, sobrecarregada. E antes de inaugurar o 3º showroom, porque já ia inaugurar o terceiro. Um dia antes eu sentei no chão e falei, pode parar tudo que eu não vou inaugurar mais nada, Parem vou as fechar máquinas. tudo. Fecha as cortinas. Fechei tudo de uma vez só. E foi assim. Aí todo mundo fala assim, mas como assim? Não, foi um processo longo que eu já vinha, não amadurecendo a ideia não, foi de repente. Mas eu vinha sentindo, e eu fazia muita terapia, faço até hoje. Eu acho importante e falo aqui para as pessoas façam terapia porque ajuda. Chega uma hora que você descobre que você precisa mudar a rota. E ali eu falei, não, eu preciso ver meus filhos crescerem, eu preciso mudar essa história, fazer uma outra coisa, encerrar esse ciclo. Recalcular a rota literalmente. Totalmente. E ali foi quando eu fechei tudo e parti para internet. Voltei para o Espírito Santo, voltei para Vitória. Capixaba, viu, gente? Capixaba. Voltei para Vitória e entrei na internet em 2000 com o primeiro site. Na época todo mundo falava que era o primeiro site de moda, mas na época era portal. Não era blog, não existia blog, nada disso. E nem existia site pequeno. Era um portal, era gigante. E ali eu comecei, só que eu já queria naquela época que fosse a plataforma Fashion to Be, que é a que eu tenho hoje, e que eu só consegui lançar em 2015. Mas em 2000 eu já queria que fosse a plataforma. Só que a pessoa que foi fazer o site começou a rir quando eu cheguei lá com uma mala, com muitas revistas, pedindo aquilo tudo separadinho, por blocos, em seções, de tudo que eu queria dentro do site. E eu já queria a plataforma ali. Eu falei assim, isso aqui vai ajudar as confecções que não podem viajar. Vai ajudar muita gente. E eu ficava assim, pensando, nossa, quanta confecção não pode viajar hoje? E eu viajava muito. Eu viajava muito para pesquisa. Então eu falava assim, eu vou viajar, vou trazer tudo, trago as revistas, resumo tudo e coloco para eles que não podem viajar. E vou ajudar muita gente. E aquilo ali virou um sonho gigante. Só que ele riu muito e falou assim, pode ser que daqui a 30 anos você consiga fazer isso. E ali foi um chuveiro, assim, água gelada na cabeça. E eu parei e falei, como assim? Ele falou, não, daqui 20, 30 anos, talvez. Isso era em 2000. Ele falou assim, por enquanto você vai ter um portal legal mesmo, que é tipo IG, para você colocar notícias da moda que você quiser, mas em imagens pequenininhas. E eu queria alta resolução. Então, assim, eu não quero. Então, tudo bem, eu vou começar assim, vamos embora. E foi assim. E aí em 2000 eu comecei a colocar nas salas do São Paulo Fashion Week, do Fashion Rio, eu colocava o projeto da plataforma. O que eu queria, o que seria a plataforma. E colocava na sala de imprensa, porque eu fiz muitos amigos nessa trajetória, então eu conheço todo mundo. Então era uma delícia, e eles indicavam, Cláudio, pode colocar aí onde você quiser e tal. E numa dessas edições, eu recebi um telefonema da BIT, pedindo que eu estivesse lá no dia seguinte, às 9 horas, aqui em São Paulo, aliás. E eu vim e fiquei sabendo que eles queriam aquele trabalho com muita urgência, porque a China, em breve, iria invadir o Brasil, né, com preços baixos.
E eles queriam que aquela plataforma estivesse funcionando para que as confecções que fossem criativas começassem a fazer trabalhos de qualidade e com preço bom, preço alto, que pudessem cobrar. E não se vender com preço baixo, não fazer roupa barata. Competitividade no barato. Porque não ia conseguir competir com a China. E eles falaram assim, vai ter um arrastão no Brasil. E as empresas que não trabalharem com qualidade, né, com planejamento, com qualidade, com criatividade, vai sumir do mercado muito rápido. Pesquisa, né? E foi assim que eles falaram, a gente precisa de 6 meses. Eu falei, mas infelizmente não tem como, porque não tem tecnologia no Brasil ainda. E eu voltei e eles falaram, então a gente vai se falando. A gente vai se falando e eu só consegui lançar em 2015. Olha, quantos anos depois. Só consegui em 2015. Como foi a ansiedade? Me conta sobre isso. Não, nesse meio tempo eu dava mentorias, sempre dei mentorias, pelo Sebrae Nacional. Nós desenvolvemos, junto ao Sebrae Nacional, eu e o Sebrae de Brasília, a gente desenvolveu um trabalho onde eu dava consultoria, mentoria presencial, era uma consultoria na verdade, mas só que como eram 3 meses, eles chamavam de mentoria porque era de início, meio e fim. E eu podia pegar apenas 5 nesses 3 meses em função do número de horas, né? Então, nesse meio tempo, eu não parei. Continuava viajando, continuava trabalhando, continuava dando consultoria, alimentava o portal, né? E o portal estava lá. Estava lá, a mil por hora. Todo dia. E, ao mesmo tempo, procurando a tecnologia para lançar a plataforma Fashion to Be. Para ser compatível com o teu produto. Para ter alta resolução nas fotos. Eu não parei um minuto, assim, era paralelo, sabe? Mentoria, junto com o Sebrae, a BIT, reuniões com a BIT para a gente ver como que a gente ia fazer. Então, assim, sempre tinha um gás, porque eu acho que quando tem hora que você desanima, tem hora, sabe, que eu desanimava, eu falei, eu vou parar com isso é loucura. Acho que não vai acontecer, Não vai acontecer, eu acho que isso é normal, a gente tem altos e baixos, todo mundo tem. E tinha hora que eu ficava assim, arrasada. Aí vinha alguém, como a BIT quando chamou, nossa, eu preciso continuar. Aí vinha alguma anjo, parece que nesse sentido, né? E dava mesmo que não acontecesse nada naquele momento, mas me dava, tipo, você está no caminho certo. Você vai ajudar pessoas. Não pare. Então, assim, eu nem vou contar todas as situações, porque são muitas. Eu vou resumir minha história aqui, porque senão a gente não fala agora do restante do conteúdo para ajudar, né, o pessoal que a gente falou antes aqui, que tem muita coisa para se falar. Mas, assim, resumindo a minha história, foi isso. Então, altos e baixos, mas na luta por um sonho de ajudar muita gente através da pesquisa filtrada, através do conteúdo filtrado diário, porque com a internet, depois que veio as redes sociais, então, gente, quando as redes sociais surgiram, simplesmente assim, os eventos grandes de moda, os desfiles, tudo isso foi perdendo sentido, porque tudo acontece em tempo real online. Tempo real, rápido. Rápido online. As revistas sumiram, as revistas impressas desapareceram. E eu peguei tudo, do analógico ao digital. Então eu comecei a perceber esse movimento. Eu falei assim, peraí, a moda? Agora, quem não tiver informação todo dia, não vai conseguir trabalhar. Né? Tá acontecendo muito rápido, né? Tudo rápido. E outra coisa, o consumidor final, ele acompanha tudo em tempo real no Instagram, no TikTok, enfim, onde ele quiser. Ele acompanha tudo. E o empresário, que horas que ele vai acompanhar se ele não tem tempo para nada? Que ele para construir toda uma trajetória. Impossível. Sucesso. Entendeu? Porque eu sei o que é ser empresária. Então, assim, eu lembro que na minha fábrica eu trabalhava almoçando com representante, comprando tecido, comendo rapidinho com o representante na minha frente, comprando tecido, comprando aviamentos, tudo ali junto, eu não parava. E hoje não mudou muita coisa. Não. Acelerou até mais, né? Acelerou até mais. Então o que eu percebo é que é de extrema valia você ter essa informação na mão, nem que seja por 10 minutos por dia, para você se atualizar, para você não errar.
E as suas essa parte de tendência, qual o modelo de pesquisa que você usa? Olha, diário o tempo todo, o dia inteiro. Então, assim, a gente tem uma equipe, eu trabalho com a geração Z, eu gosto muito, porque eles são rápidos, a velocidade da entrega do conteúdo, porque muitas vezes o material vem grosso, mas a gente tem que filtrar. Mas eu tenho pessoas que trabalham comigo que também tiveram chão de fábrica. Isso é o fundamental, porque, por exemplo, se eu parar hoje, eu tenho que continuar meu trabalho, porque eu treinei. Eu estou treinando o tempo inteiro a equipe para que elas continuem, não dependam de mim. Entendeu? Então, se eu ficar doente, alguma coisa acontecer, o trabalho não para. A plataforma está lá, a plataforma entregando funciona, conteúdo. Entregando conteúdo, porque está todo mundo treinadinho. E assim, eles são muito rápidos, eles aprendem, eles têm sede de aprender, né? Então, é o que eu falo, gente, é fundamental, sabe, vocês terem esse olhar também, sempre que tiverem um tempinho, procurar assim, tipo, quais são as influenciadoras que o meu cliente gosta de seguir, para você seguir também. Quais são os desfiles? O que está acontecendo no mundo da moda? Nós tivemos agora semanas internacionais. A gente precisa acompanhar. Certeza que Por nenhum quê? viu. E aí, o que mais. acontece? Estava todo mundo na praia, carnaval, plano carnaval, enfim, tudo bem. Mas a gente estava acompanhando o tempo todo. E aí, o que a gente tem que fazer? Fazer o resumo de cada um, só coloco no ar os importantes, porque não adianta colocar tudo, porque não interessa. Só os importantes, de uma maneira muito resumida, um resuminho. A gente faz a compilação de fotos por estampa já, para a pessoa entender o desfile por cor, por estampa, por shape. E no final a gente recorta a imagem para mostrar só o acessório. É muito visual. Só acessório. Porque como é alta resolução, a gente consegue recortar esse Porque nós temos a alta resolução agora. Né? E assim, o acessório maravilhoso, uma pulseira, um bracelete, a gente vai lá, recorta só o acessório e posta embaixo. Mastigado. O sapato, sabe? Os sapatos do desfile, o botão, os aviamentos. Então assim, a gente faz o corte e posta embaixo. Então assim, o olhar todo da equipe tá ali. E aí a pessoa quando entra, tá tudo mastigado. Tudo mastigado, mas você traz, eu acho que assim, a leitura que vocês fazem também é de uma forma mais clara. Vocês também, como você diz, de trazer tudo, mas você traz realmente o que vai rolar, o que realmente vai acontecer. O que vai vender no Brasil. O que vai vender, porque muitas coisas sobre tendência, a gente fala muito sobre isso aqui, porque a pessoa não pesquisa, vocês não tinham uma plataforma sensacional, agora vocês já têm, mas muitas pessoas vão buscar essa informação do nada, de amanhã. Não consegue assistir o desfile e entender nada. Traz tudo de uma vez e acaba. Isso vai rolar, porque a gente vê muita gente na internet hoje, por isso a importância que nós falamos de quem senta aqui, porque hoje nós temos na internet muitas pessoas falando que entendem, que viveu, mas não. Ela entra no Pinterest, ela faz uma pesquisa lá. Copia e cola. Copia e cola, e a gente vê muitos empresários aí, muitas mães, principalmente mais mães, né? Não tantos pais. Essa parte de empreendedorismo que estão se frustrando, buscando coisas na internet que elas não estão dizendo porque nada. Tá raso, né? Tá muito raso. Então, assim, quando você tem dessa forma em que realmente isso pode acontecer no Brasil, isso rola. Eu posso até trazer uma tendência que tá aí, que a galera tá, que é o boho chique. Sim, que já está 2 coleções e vai continuar. E vai continuar. A Chloé lançou há 2 coleções atrás e vai continuar para a próxima. E quando você acompanha em tempo real, é daí a vantagem de você acompanhar as tendências em tempo real. Você fica tranquilo, porque você sabe assim, olha, eu estou postando aqui agora e eu já posso, se você é lojista, vamos supor, se você é lojista, estou falando com você é lojista agora. Se você é lojista, na hora que você for comprar, você já sabe que você pode comprar uma tendência que ela vai continuar no verão. Você compra para o inverno algo que já vai continuar no verão, porque são cores, nós temos cores que vão continuar e temos shapes que vão continuar. E você não precisa liquidar. O seu estoque fica intacto. Ou seja, você pode guardar um pouquinho e lá na frente você retoma com ele de outra maneira. Uma repaginada, né? Você não precisa se preocupar só com peças atemporais. Não. Porque você está trabalhando com tendência. Porque você está sabendo tá que o boho vai continuar e você não vai liquidar uma peça preciosa. Então, a informação em tempo real dá essa vantagem. Por exemplo, nós tivemos um exemplo em relação ao boho.
nós tivemos um desfile agora, os desfiles das Semanas Internacionais, onde nós vimos várias tendências que vão estar no inverno agora que a gente está entrando, e que continua no inverno do ano que vem, 2026. Dentro da plataforma nós já estamos falando em 2026? Sim. Gente, vocês estão entendendo, né, o que está acontecendo aqui? Aí quando eu vou para a mentoria, né, amanhã inclusive eu tenho mentoria, viu, gente? Amanhã nós temos mentoria, assinantes do plano anual, nós temos mentoria amanhã. Amanhã é sobre o street style. Então o que eu faço normalmente? A gente já pega e já mostra isso. Olha, vocês estão vendo esses desfiles que acabaram de acontecer? Você já tem na loja, eu estou falando para o lojista, se você já tem na loja, você já pode usar isso como argumento de venda. Por quê? Essa tendência, esse shape, o babado, estou dando exemplo aqui, o babado, o borro, se quiser usar nome de tendência, ou se quiser usar uma cor, enfim, vai continuar no verão e vai continuar no inverno do ano que vem. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O amarelo butter, em inglês, ou amarelo manteiga mesmo, tá? O amarelo clarinho, ele vem há duas coleções, ele vem crescendo, ele continua forte agora, ele é fortíssimo, confirmamos agora nas ruas de Paris, Londres e Milão, ele está fortíssimo nas vitrines para o verão que vem agora, e ele é forte também para o inverno 2026. Se você tem isso nas mãos, você sabe trabalhar. Você não erra. Você só erra se você não souber. Porque se você não souber, você vai ficar com medo. Ué, mas eu vou apostar, será? Mas será que isso vai pegar? Mas será que eu vou vender? É claro que para toda tendência você tem que analisar o seu público-alvo. Primeira coisa, não é tudo que vai servir para o seu público. Então eu sempre falo, utilize os stories para fazer enquete. Se você tem dúvida de alguma tendência, posta a tendência lá antes e pergunta sim ou não. Faz enquete, depois você compra. Mas já é meio caminho andado quando você já sabe que aquilo ali vai durar 1 ano, 2 coleções, olha a tranquilidade, olha a paz que você tem. Para a confecção, a mesma coisa. Você já vai comprar o tecido, você já vai trabalhar as cores, você já vai trabalhar as texturas, a modelagem, de uma forma tranquila. A antecipação do multimarca, pro cara do atacado, ela é antes um pouco. Ela é antes um pouco, Antes né? um pouco. Porque o atacado vai produzir. Da compra do tecido. A gente está vendo hoje a questão do borro chique. O pessoal está tendo muita dificuldade do tecido. Mas quem já tinha, quem pesquisou, quem sabia o que ia acontecer. Foi antes, correu na antes. frente. Eu tenho assinantes que conseguiram através de empresas. Teve gente que viajou para trazer, porque não conseguiu aqui o tecido próprio para fazer. Ou nós tivemos têxteis que o tecido esgotou. A própria têxtil, se ela tivesse essa informação, ela teria se preparado. Então, a coisa começa na têxtil, porque a têxtil precisa desses resumos também o tempo inteiro. Porque muitas vezes, uma nanotendência, que a gente estava falando também, Conversando sobre isso. uma influenciadora, ela chega do nada, surge uma nanotendência Do e nada. todo mundo quer aquilo desesperadamente no dia seguinte e não existe o tecido. Não existe, ou então, às vezes, tem o tecido, mas as pessoas que não sabem que aquilo ali virou desejo, Tô com medo de apostar. perde o time. Aproveitando que você falou isso, vamos já, então, eu acho que é bem legal falar sobre essas coleções cápsulas, né? Porque pode entrar nessas coisas que de repente, né, a pessoa gera um desejo. O que seria ideal numa coleção cápsula? Quantos modelos, por cor, por shape, como que seria isso? Olha, o ideal depende muito do tamanho da empresa, né? Mas eu gosto muito de trabalhar entre 12 a 15 modelos. Eu acho, 8 a 15. Eu acho 12 um número muito bom. Ideal. Porque o legal é você ter parte, né, você tem que ter um número de partes de baixo, saia, calça, que você possa ter um número legal para você combinar, né, com as partes de cima. E você tem que alinhar tudo. E todas as peças precisam conversar entre si. Então tem que ter uma estampa só, preferência uma só, e cores complementares.
Então aquilo ali vira uma vitrine. E é legal porque se você trabalha com atacado, quando você for vender uma coleção cápsula, o cliente compra ela inteira para fazer vitrine. Você vende muito mais. Não tem coragem de deixar nenhuma de fora, né? Não. Não dá, né? Foi uma dá. construção. Outra vantagem, vantagem grande para quem é atacadista, né? É que acaba rápido, acabou, vem outra. Então, quando o cliente volta, mesmo que não volte, que ele venda pelo WhatsApp, por onde ele quiser vender, por e-commerce, ele já tem outra proposta, outra coleção. E ali, olha, gira. O cliente vende mais, o atacadista vende mais, né? O atacado, e o varejista vende mais. Todo mundo sai ganhando quando se trabalha dessa forma, com coleção cápsula, que é o ideal, sempre foi para mim, na minha cabeça, sempre foi o ideal, assim. Eu tenho até vontade de fazer um curso para as pessoas entenderem um pouco mais isso. Estou pensando nessa ideia aí, já solto aqui para vocês. Mas na plataforma eu já tenho muitas sugestões, assim, vídeos explicando como isso funciona. Como que funciona uma coleção cápsula. Então tem uma aula lá dentro também, tá? Então lá dentro tem uma aula completa explicando. E eu acho, gente, fundamental hoje, porque não dá pra gente trabalhar com aquelas coleções enormes, onde você tem uma sobra gigante de tecido. E outra coisa, dá tempo de você, se você errar, dá tempo de você voltar atrás e abrir mão daquilo ali e partir para outra. Você não perde tanto dinheiro. Minimiza Então, o prejuízo. Minimiza o prejuízo. Entendeu? Lá dentro da parte da mentoria, deve ter também, com certeza, essa questão de regional. Porque quando a gente fala de tendência, é uma coisa que eu vejo muito que os clientes sofrem. Porque, por exemplo, o boa, como nós estamos usando aqui, tem regiões que ele não chegou ainda ou vai demorar. Quando a pessoa ela usa essa antecipação sem se preparar, como você disse agora, para mostrar para o cliente que ela sabe do que está falando, a gente vê muitas pessoas errando também. Então, dentro da tua mentoria, eu acredito que tem essa parte de entender, olha, você está em São Paulo, você está no Acre, você está, né, em Minas, você está, tem esse de dar esse direcionamento com mais clareza, né? Porque eu vejo muito a parte das lojistas, quando ela pega essas nanos influências, como você está falando, ao invés, na minha opinião, eu acho, dela entender o que a da região dela está fazendo, para que ela possa conectar com essa tendência que está vindo agora, ela pega alguém que está em São Paulo, que já aconteceu, e ela quer conectar não conversa nada aquilo dali, não é? Sim, mas aí tem muito a ver também com o público dela, mais do que com a tendência, porque a tendência, a gente está vendo todo mundo falando no Instagram. Isso. Todo mundo está falando, e ela está vendo. Não adianta, porque ela precisa conversar com o público-alvo dela. Se o público-alvo dela não estiver preparado para uma tendência, não adianta. Não é porque ela está no Nordeste ou porque ela está no Sul. É porque o público não está pronto. Então, essa conversa com o público-alvo é fundamental, porque é a partir dali que ela vai saber, peraí, está na hora. Aí, se ela não fez pedido, porque tem lojista que trabalha com pedido nas marcas com antecedência. Se ela não tem essa certeza toda, ela deixa aquilo ali, não mexe com aquela tendência, deixa para comprar em pronta entrega, pouquinho depois, para testar. Porque depois tem muita gente que vai fazer em pronta entrega. Para que ela vai se arriscar em fazer pedido de uma coisa que ela tem dúvida, né? Então, é importantíssimo essa troca do lojista, no caso do lojista, a conversa com o público-alvo. E hoje ainda te digo mais, a conversa do atacadista também. Porque ele também precisa saber, porque o atacadista também tem o público-alvo dele. Público-alvo, e essa antecipação que você está falando das multimarcas, quando você compra em showrooms, por exemplo, a gente vê algumas marcas até de renomadas de mercado, que quando há uma tendência como essas que chegam assim de repente, que a gente enxerga que eles também não estavam tão atentos à tendência. Não, muitos não estão e se arrependem depois de não ter feito. Ou fazem alguma coisa que não é para o público, porque até é o que eu te falei, mesmo marca de nome também tem o seu público. Não adianta, não vai abraçar todo mundo, sabe? Não tem como atender todo mundo. Você precisa saber focar e, principalmente, na sua marca, né? Na identidade visual da sua marca, no seu DNA, o que você quer e para quem você quer vender. Começa tudo primeiro em você.
eu quero vender para esse público. Então, a partir de agora, eu quero conversar com esse público. Segundo passo, vamos lá. Vocês gostam disso, disso, disso? Essa conversa é necessária. Nem que tenha que ser por testes, porque depois de um tempo você já sabe. E eu falo muito uma coisa. Quando você já conhece o seu público, que você já acertou na modelagem, que a gente até tinha falado sobre isso, modelagem é fundamental. Você já acertou nas modelagens básicas. Basta você pegar essa mesma modelagem, sempre, De acervo, Vida né? toda. e trabalhar em cima dela. Você vai mudar em cima dessa modelagem, porque ela já funciona. Essa modelagem já funciona no seu Assertiva, público. né? Eles já vendem bem, quer dizer, o seu público que eu digo, os seus clientes já vendem super bem um estilo de calça, corte, blazer, a camisa. Aí se você vai colocar bolso, se você vai colocar renda, se você vai colocar uma manga diferente, se você vai colocar um botão diferente, tá ótimo, sabe? É meio caminho andado. Então tudo isso a gente ensina, mas a gente dá o material para as pessoas criarem. Então assim, pega a sua camisa básica, mas coloca esse tipo de botão. A gente leva a inspiração para as pessoas. Por quê? Se é um atacadista, eles vão ver aqueles aviamentos e vão abrir, olhar 360 graus. 360 graus para poder criatividade ficar mil. Se é um lojista, quando eles chegam no atacado, eles falam assim, é isso que eu vi. Então é isso aqui que eu quero, que eu já vi. Eu já vi, Isso aqui vai tá legal, acontecer, vai isso aqui acontecer, tá isso aqui vindo. tá vindo e ela sabe o que ela tá falando. Ô, Cláudia, aproveitando isso tudo que você está falando, eu quero até fazer uma pergunta que vai atingir nesse momento as pessoas que estão começando, que quer ter uma marca própria. Tem os multimarcas que estão se transformando em marca própria Sim. por conta do private que está crescendo muito e do Tem. e-commerce. Quando a gente fala de criar esta marca do private, mesmo que a pessoa tenha uma pronta entrega, o que seria o primeiro passo? O que você acha que a pessoa deveria ir para qual direção para que ele não erre? Porque a gente, você falando bem falado aí sobre o público, igual o borro, vamos pegar o exemplo Sim. que foi dado aqui. Se de repente eu mapeei o meu público de uma certa maneira, o borro não vai casar de jeito nenhum. Sim. Então qual que seria esse passo a passo para você ser assertivo? Primeiro, você conhecer o seu público, saber para quem você quer vender, porque de repente é um público extremamente clássico. Sim. E se ele for muito clássico, você vai trabalhar com alfaiataria. E aí a qualidade sobe ainda mais. Impera. Porque aí o tecido tem que ser assim, o melhor do melhor. O acabamento nem se fala. Então vai tudo muito também do público que você quer atingir e também do seu prazer, né? Porque se você vai lançar uma marca, primeiro você tem que gostar dela. Então tem que ter a ver com o seu gosto pessoal, com o que você deseja vender. Comece em você. Agora é claro que na hora de apostar, aí vem o segundo passo. Você já sabe o que você quer, você já sabe com o que você quer trabalhar, você vai atrás, você está falando de quem está começando. Sim. Você vai atrás desse público aí que você quer vender. Primeira coisa, você já conhece o seu público. Segunda coisa é a pesquisa. Sem a pesquisa de tendências, você não faz nada. Porque você não compra o tecido de uma forma correta, você não compra os aviamentos de uma forma correta, você não manda estampar ou você não compra uma estampa de uma forma correta, você erra tudo. Já começou errado. Começa tudo Já errado. começou devendo. É a primeira coisa. Boa. Começa devendo. Porque é a primeira coisa. É o primeiro dinheiro que você gasta. Entendeu? É na hora. Para começar a alicerçar. É o né? alicerce. Porque é a hora que você vai fazer o passo a passo. Primeiro passo, tá? Estruturar, identidade, nome da marca, não sei. E agora? Agora é a pesquisa. Sem pesquisa, zero. Não dá. Segundo passo, tecido, compra de tecido. Né? Segundo, terceiro, escolher muito bem uma private label ou de que forma você vai terceirizar. Porque hoje em dia não dá para ter também fábrica própria. Tá muito complicado. Né? Eu sei que tem gente que tem, mas é muito difícil. Vamos para quem está começando. Eu sugiro realmente terceirização. Tem vários tipos. Então, é a minha sugestão. E, junto a isso, a qualidade dessa terceirização tem que ser assim, tem que ser uma coisa muito, muito, muito verificada.
sabe? Porque senão também não adianta absolutamente nada. Porque ali entra a modelagem, entra o acabamento, entra tudo que vai fazer com que o seu cliente volte. Senão ele não Até volta. a entrega, né? A pessoa tem que ser uma pessoa A que vai entrega. cumprir prazo, porque você está trabalhando no lançamento, como que você faz com uma pessoa que não Exatamente. cumprir? Não adianta. Isso, prazo, então... Deve de novo. Devendo de novo. E prazo, então, é uma coisa assim que na moda é complicado. É uma coisa bem complicada. E que a gente precisa mudar isso. Porque Ele pode arruinar um lançamento. pode arruinar totalmente o lançamento, o prejuízo pode ser gigante. Então, parceiros hoje precisam ser parceiros muito bem escolhidos. Ser em muitos, tudo, né? né? Precisa ser os certos. Eu acho assim em tudo na vida, né, gente? Parceiros em tudo na vida. A gente precisa realmente escolher muito bem, A dedo. a dedo, porque senão arruína qualquer negócio. Agora, é tudo parceria. A têxtil também precisa ser muito legal para entregar o tecido Prazo. no prazo, o aviamento, tudo, gente. Sabe? E tudo antecipado, né? Porque teve Muito essa febre alinhado. do marrom. É tudo muito alinhado. Faltou tecido marrom. Exatamente. E é aquilo que você falou, por exemplo, hoje nós temos vários assinantes que são multimarcas, lojas multimarcas que querem, elas não vão deixar de comprar das marcas, não vão, tá? Isso está claro, quem é atacado pode ficar tranquilo aí, tá tudo certo, elas não vão deixar de comprar de vocês, mas elas têm o desejo, às vezes é um sonho, às vezes é um desejo próprio de ter uma marca com o nome da loja delas ou com o nome delas. Você quer ver na etiqueta. Ela Exatamente. quer ter uma coleção cápsula dela. Ela quer ter isso dentro da loja dela. E tá tudo certo. Esse movimento vem crescendo cada vez mais. Um não vai atrapalhar o outro. Vai ajudar, Não na vai. verdade, né? Não, ajudar talvez também Dá não. uma equilibrada no mercado. Mas não vai. Um não Afetar. atrapalha o outro. Afetar. Não Isso vai é muito afetar. Um não afeta o outro, não. Agora, o que é interessante nesse processo é, por exemplo, a marca que for fazer esse trabalho, ela tem que ter plena consciência disso tudo que a gente está falando aqui. Porque senão ela vai arrumar tanta dor de cabeça. Ela tá com a empresa da pessoa na mão. Ela vai arrumar tanta dor de cabeça se ela partir para esse caminho. E se ela não tiver uma private muito boa, ela quebra a outra parte do negócio dela. E há um suporte também para para as datas de lançamento dentro da mentoria. Vocês dão todo esse Calendário. preparo, o calendário para que possa fazer o lançamento. Olha, a gente tem esses calendários todos que são normais de mercado, mas o que a gente mais prepara as pessoas dentro da plataforma é com conteúdo diário, todo dia. O que está acontecendo? Tudo está acontecendo todo dia. Porque quando você acompanha diariamente tudo que acontece no mundo da moda, você não se assusta com mais nada. Você fica o tempo inteiro preparado para fazer qualquer coisa. Você está sempre tranquilo. Tipo assim, você está sempre saindo na frente. Você tem a opção de esperar para fazer esse lançamento, ou você faz logo, ou você faz depois, ou você usa aquilo como argumento de venda, porque tem gente que entra e leva um susto e fala assim para mim: mas eu já tinha tudo, acabou de desfilar, mas eu já tenho tudo isso, no atacado inclusive, mas eu já tenho tudo isso no meu atacado e eu não sabia que isso ia para continuar até 2026. Eu falei, pois é. Quer dizer, o que você vai fazer agora com essa informação? Você vai falar, vai usar isso na venda. Você vai pegar esse susto aí que você levou, fica feliz que você já tem e pega as suas vendedoras e treina para que elas possam passar adiante para os seus clientes, para você vender muito mais e elas também. Porque é tudo, sabe, quando você tem informação diária na frente, resumidinha, porque a gente entrega tudo resumidinho já, e o que é para o Brasil. Então, quando você tem isso todo dia na sua mão, o que você faz? Você pode, inclusive, usar essas imagens da plataforma, a gente deixa as pessoas usarem, para tirar de lá e postar nas redes, para ilustrar, para mandar junto com os produtos. Inclusive lá, galera, já tem muita coisa, viu? Tem muita coisa. Tinha que ser cobrado já para entrar ali, você já tinha que ser cobrado, porque ele já tem muita informação, né? Muita! Quando você tá na plataforma, já te dá muita, você fica Não, você já se muita. atualiza na hora. Na hora.
Lá tá tudo, assim, já tá tudo super Não, eu vi de aparecido. cores, eu falei, Tudo. preparadíssimo. Então, sabe uma coisa que eu vejo muito Tá que tudo. acontece no atacado? Que às vezes a pessoa, ela antecipa muito por conta dessa informação, que ela foi pegar lá fora, aí ela viu que vai rolar, só que assim, ela lança agora, e o negócio só acontece daqui a 2 anos. E nem educou ainda o público dela, né? Não educou. Isso, a gente Isso. a gente Agora, o que é interessante, que pode acalmar muita gente aí, é uma informação importante, é que as tendências, elas estão durando mais, realmente. Sabe? Elas estão tendo um tempo de duração Durabilidade maior. maior. Então, assim, as cores, elas estão durando mais. Um determinado shape tá ficando muito mais no mercado, fica 2, 3, 4 coleções. A cargo, por exemplo, né? Vai mais embora. Tecidos, tem tecidos que estão durando muito mais. Nossa, o Marran veio aí, Marrante, tá indo de ficou. novo. Entendeu? Então, assim, isso pelo menos tranquiliza. Dá para tranquilizar muito o mercado. O que é legal é que você, sabendo que aquele tecido vai durar muito mais, você pode usá-lo de formas diferentes. Você tem tranquilidade para comprá-lo. Não, para comprá-lo Também. e para criar de uma forma diferente que o concorrente está criando. Dá pra brincar, né? Dá pra brincar. Criatividade, Você pode delícia. brincar dentro dessa, Pode brincar, dessa sem coleção medo. aí, com a Sai calça, desse um Ctrl short, C, um Ctrl blazer. V, né? Que a gente vê. Isso. Ai, que Pode estressante brincar, é o que eu falo sempre. A gente coloca, por exemplo, nós temos matérias quase que diárias, porque nós assinamos as revistas internacionais online, porque hoje em dia não tem revista física. E a gente tira as informações para o Brasil. Assim, dessas revistas internacionais, que é muita coisa, tem muito produto comercial. Produto comercial. E que serve. Esses produtos, eles servem perfeitamente para nós. Então, a gente pega essas ideias e fazemos montagens e colocamos tudo mastigadinho lá dentro. Então, quando vocês olham, quando as pessoas olham, falam, eu vou vender muito bem isso, porque assim... Eu olhei, eu entrei, eu amei, eu achei Aposta, dinâmico, né? achei claro. E a gente também Você consegue faz... entender Pode muito fazer fácil. tudo, né? A comunicação, como você disse, ela é direta. Super. E simples de você entender, você consegue ver que aquilo é pra você. Eu imagino até quem vai viajar, gente. Você que vai viajar, você precisa primeiro... Porque assim, tem uma Tem galera gente que faz isso. Tem gente que assina... Cláudia, olha, eu vou viajar, mas eu já anotei tudo que eu vi na plataforma para viajar e não perder tempo lá fora. E tem uma outra vertente. Pra quem quer viajar também, eu digo até pra fazer pesquisa. Para fazer pesquisa lá fora. Porque assim, quando a pessoa vai, eu imagino, chega lá, cara, imagina aquele tanto de informação que a vai gente com o filtro enxerga e dela. vê. Você já vai com filtro, você começa, nossa, uau. Faz sentido. Você vai Sim. só dando o quê? Eu vou até soltar aqui um spoiler, mas é uma Manda. coisa que eu estou Adoro pensando spoiler. realmente de levar um grupo pequeno comigo. Porque eu estou sempre fazendo, né, essas viagens e estou querendo ver essa Manda que é possibilidade A gente já põe aí, viu? de levar um grupo pequenininho na próxima viagem. Se colocar lá, final de agosto. Se colocar nos stories lá, ó, quem vem comigo. Quem veio comigo? É um número mínimo. Então, assim, não tem como fazer nada grande. Fica ligado, viu, galera? Mas vai ter que ser rápido. Ô, gente, sabe o que a Cláudia faz? Nós estamos Porque, falando aqui não, e é off, legal né? que essas pessoas vão ter todos os endereços na mão para Nossa, futuramente, quando mastigada. eles quiserem voltar, já vão ter assim, um mapa na mão de viagem para voltar a hora que quiser. Não vai né? se perder. Eu tava conversando com ela, assim, que o que ela faz, a gente fez uma analogia, porque eu sou das analogias, né? Você pega um texto em inglês e traduz aqui pro português. Ela faz isso, ela traz aquela moda naquele conceito de lá e ela traduz para o que é o Brasil. De novo, a gente entra em comunicação, né? Tem tudo a ver com a Tudo a ver. comunicação. Tudo a ver. Acho muito E assim, interessante. trazer para o Brasil, mas de uma forma simplificada. Porque é aquilo que eu te disse, o empresário não tem tempo. Ele precisa entrar todos os dias. Eu quero que ele entre todos os dias 10 minutinhos. 10 minutinhos, porque a gente tem o aplicativo da plataforma, tem a plataforma para quem tem tempo que quer, se quiser ver com calma no computador no final de semana, vê na plataforma porque tem 3 tamanhos diferentes de imagem. Mas no aplicativo da plataforma exclusivo, só para quem assina, tá ali no trânsito, tá no celular, dê um tempinho ali, vai lá, o conteúdo é o mesmo. E a gente tem uma agenda que fica no Telegram, porque assim, tudo que entrou naquele dia no aplicativo e na plataforma, a gente puxa a sua orelha lá, porque a gente mostra, hoje entrou isso, isso e isso na plataforma, vai lá.
Então, assim, a gente faz uma conexão que a gente pega na mão da pessoa. Não deixa ela perdida, Não né? deixa ela Que perdida. maravilhoso. Porque se ela não entra lá, ai meu Deus, mas por onde eu começo? Aonde eu vou? O que eu vou fazer? Não, é tudo super, sabe, tem um link que a gente vai pegando na mão e vai levando para a pessoa não se perder. É muito alinhado, né? Porque É tudo alinhado. É tudo alinhado, e a gente estava conversando também, porque tudo isso você viveu, né? Então, Sim. essas dores, Eu sinto isso. você sente, você já Eu passou, sinto, então já você... passei. Por De isso você, verdade. por De isso você, verdade. por isso você conseguiu com tanta, não facilidade, muito trabalho, né? Mas eu digo assim, com facilidade entender a melhor forma de trazer isso com De mais trazer. clareza, né? Planejar. E aí eu fico assim, gente, mas eu preciso que eles não podem perder isso. E foi quando eu tive essa ideia de fazer, a gente grava, a equipe grava um mini vídeo da matéria, porque cada matéria tem muitas imagens. Então a gente grava um mini vídeo da matéria inteira, pega aquele mini vídeo e coloca no diário, na agenda do Telegram. O cliente, quando vê aquele mini vídeo com aquelas imagens maravilhosas, Respira. eles falam assim, Deixa eu correr pra plataforma. deixa eu correr, porque eu não quero que ele perca o conteúdo. Eu não posso deixar que ele perca o conteúdo. Eu tenho essa preocupação em Você ainda ajudar. motiva, né? Eu Deixa preciso motivado. motivar, porque eu não quero que ele esteja lá parado. Eu quero que ele utilize tudo que ele está vendo. E utilize para ontem. E absorver o que tá vendo e colocar em prática, isso é muito importante. Vocês estão vendo, né, gente? Porque É assim, isso. imagina você comprar um curso desse, gente, é sério. Você comprar um curso desse num preço sensacional, com todas essas informações, você deixar isso pra lá, você não dá atenção devida, algo que vai realmente transformar alguém que viveu tudo isso, que tá ali com o tempo, que era o que vocês viram no começo da entrevista, né? O que ela queria desde o começo era transformar vidas. Transformar a vida. Imagina você ter que estar com conteúdo desse mastigado na mão, pra você só ir lá e aplicar. É igual comprar um diamante e deixar na caixa, tem que usar. Exatamente. E aí, às vezes, vem as notícias polêmicas do dia do mundo da moda, né? Então, mesmo que seja lá de fora, mas aí vem o Dema foi pra Gucci, e aí a Gucci perdeu milhões, e não sei o quê. Não importa, a notícia que for, a gente vai correndo e posta no diário, no dia, na agenda. Ai, adoro. Porque chega à noite, a pessoa não teve tempo, trabalhou igual uma louca, porque ninguém tem tempo, ela tá sabendo. Se alguém chegar no dia seguinte e comentar com ela, eu vi. Não, e é algo pertinente Eu ao vi. mercado, né? Tem que saber. Tem que ficar sabendo. Às vezes também, por exemplo, agora nós tivemos está tendo aí uma confusão em relação a grupos grandes, né? De divisão de grupos de varejo. E na mesma hora, a gente viu a notícia, a gente corre e coloca lá. Então, a pessoa também fica atualizada com notícias pertinentes ao mercado o dia inteiro. Não é só a pesquisa de tendência, são notícias de mercado. É isso que eu tô vendo aqui, não é só tendências. Não é só ter, quer ver? Eu vou desmistificar uma coisa aqui agora. Inteligência artificial na moda, como ela Exatamente. pode ajudar a gente e as pessoas entenderem que ela não vai tirar o seu Pois é. emprego. A gente acabou de lançar, dentro da plataforma, aulas curtinhas, simples, objetivas, com a linguagem da moda, de quem trabalha com moda, que assim, em meia horinha, ela aprende a fazer um post que vai reverter em venda para ela na hora. Mas é assim, o cara que fez Já isso quero. é geração Z, a mãe dele tem um e-commerce gigante, ele trabalha com a mãe, ele já tem expertise e know-how disso. E aí o que ele fez? Ele fez ele fez essas aulas curtinhas, com passo a passo, a pessoa entra ali, gente, então assim, ela aprende a usar o ChatGPT assim, na hora, ela faz post de Instagram assertivo, ela faz post para mandar pelo WhatsApp para vender peças para o cliente, juntando com o post da inteligência artificial, se ela for mandar peças, ou catálogos, ela pode mandar as inspirações da plataforma, porque a gente deixa tirar. Que legal, já ensina a usar, né? Muito A gente bom. deixa tirar as imagens. Então, olha só, gente, nós estamos falando dessa tendência aqui, nós temos o produto, estamos enviando a tendência, a inspiração, o produto, que nós temos também, e junto com isso já vai com texto feito pela inteligência artificial. E aí? Isso não é Vende na mastigado, hora, isso né? é outro nome. Nossa, é igual um passarinho, tá pondo na boca já. Vende na hora, né? Sensacional, na hora. E ele ensina também, a gente também tem uma aula que é para usar o ManyChat.
e Mindchat, agora esqueci o nome, gente. Peraí, deu branco. Mas enfim, é aquele sistema que é automático, aonde a pessoa fala que eu quero, né? Você fala um produto e tal, a pessoa coloca aqui embaixo, eu quero, o link vai direto e você vende na mesma hora, é tudo automático, a venda. Ele fez de uma forma, eu até esqueci o nome do aplicativo, que ele explicou de uma forma que eu fiquei assim, gente, Entendi. não tem como alguém errar. Isso em 20 minutos. Em 20 minutos, a pessoa assiste e faz. Então, assim, a gente tem isso no plano anual, que são todas essas vantagens, mas o plano mensal também é muito legal, porque a pessoa pode entrar e cancelar a hora que ela quiser. E no plano anual, ela tem muitas vantagens. Então, são 2 sistemas, mas os 2 atendem dependendo da profundidade de conteúdo que cada um precisa. E em que momento que a empresa da pessoa está também, né? Também. Eu ia te perguntar sobre isso, se há aí quando a gente fala de público-alvo, até para você precisa também, né? Sim. Mas a gente viu aí que a pessoa tem muitas possibilidades de ter uma ajuda ali para quem está iniciando, ou se é uma pessoa que já se sente preparada e precisa de um acompanhamento mais a fundo. Olha, para quem está iniciando, eu acho que precisa do mais anual. do que... Verdade. Tem que ser no anual. Anual. É mentoria. Mentoria. Esqueci porque da mentoria, assim, tem incluso. A gente não pode nem falar preço que mais... Não, a mentoria é o todo anual mês, gente. É todo mês, gente. Todo mês. E no final da mentoria, todo mundo pode perguntar o que quiser. Mesmo que, porque toda mentoria a gente fala sobre as tendências do mês. O que está em evidência naquele mês. O que está acontecendo de mais importante. E a gente faz até enquete, às vezes, com os assinantes, para eles escolherem os temas, sabe? Então é muito interessante. E aí a gente faz a mentoria. No final, todo mundo pode fazer. Perguntar, conversar sobre outros assuntos, é aberto. E o anual também pode pedir pesquisas pontuais. Tipo assim, não fica exclusiva para ele. Não fica exclusivo para aquela pessoa, porque não tem como o valor. Mas a gente, eu queria tanto uma pesquisa sobre camisetas, assim, 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 com slogan, igual a gente fez agora, uma pesquisa gigante em todas as redes sociais, no Street Style, em tudo que é lugar, porque voltou a camiseta com slogan de uma forma absurda, e a gente fez uma pesquisa gigante, só que a pessoa pediu do anual, e a gente já tinha pouco, mas a gente entrou na pesquisa grande e colocamos à disposição para todos. Mas ela é avisada. Tipo assim, ela é avisada em primeira mão. Tá lá o que você pediu. Tá lá o que você pediu. Então, assim, que eu já falei que minha cabeça tá fritando. Até anotei algo aqui, você falou sobre isso, então eu vou aproveitar. Como que você identifica quando um comportamento ou um movimento ele vai inserir algo novo na moda ou ele vai trazer algo lá de trás para a moda novamente? Como que é isso, assim, numa Co-Hunter? Normalmente a gente tem sempre esses movimentos indo e voltando para quando a gente trabalha com macro tendência. Quando você estuda muito a tendência, encarando a arte, a política, quando você vê tudo isso acontecendo, e o movimento político interfere muito. É o mercado, é o dinheiro. Então, quando você vê esse movimento, automaticamente você sabe que você vai ter que fazer roupa com tecidos, com menos tecido, você sabe que aquilo ali vai afetar, você sabe que lá na frente você vai ter que ter um preço mais baixo, ainda mais baixo, então você vai ter que fazer opções. E isso é que vai direcionando o mercado, tá? Então, a arte entra como inspiração, mas o mercado, a política, te poda. Mas hoje em dia eu prefiro trabalhar com o que a gente tem hoje, né? O que a gente tem hoje são as tendências que foram desfiladas para 2026 e que a gente pode aproveitar e se inspirar, sabendo que a gente já tem na plataforma tudo tudo, por exemplo, tudo do verão 2025 agora, porque muita gente pode estar perguntando, mas e o verão que vem? Já está na plataforma desde setembro, que foram os desfiles. Desde outubro a gente já tem o verão 2026 todo pronto. E seguro, assim, essa pesquisa? O verão está pronto desde o ano passado. Agora a gente está falando de inverno do ano que vem. Só que tudo vai tudo conversando. Tudo conversa. E qual que é o ideal de fazer uma pesquisa? É 1 ano antecipado, 2 anos? Tem isso? Tem essa regra ou não? Isso não tem essa regra.
Já tem gente que gosta de ficar pesquisando comportamento, uma coisa muito lá atrás, ficar visual. Eu não gosto. Eu gosto de pesquisar uma coisa comercial. Eu gosto de fazer essa pesquisa comercial. Uma visão de um ano e meio. Uma visão de 1 ano e meio. Para mim, 1 ano e meio tá assim, ótimo para se trabalhar. Por quê? Nesse meio tempo, muita coisa muda. E tem outra coisa também. As microtendências ou nanotendências, elas estão tomando muita força. Basta um movimentinho pequenininho ali numa rede social, com uma influenciadora, para mudar muita coisa. Basta uma marca, como aconteceu com a Prada, há 2 anos atrás, que ela lançou uma camiseta de Ribana, camiseta básica de Ribana branca, com a logomarca aqui pequenininha, que aquilo ali, 2 dias depois, aquilo virou uma febre. Febre, meu Deus. E verdade. isso é uma coleção que só ia entrar 1 ano depois. Que coisa. Mas 2 dias depois do desfile, Pastel. todo mundo queria aquela camiseta de Ribana branca. Depois se O atacado, que não estava ligado naquele movimento ali, deixou de vender muita camiseta branca de Ribana por nada. E uma coisa super fácil de fazer. Super fácil de fazer. E aí perde o time Perde. porque o concorrente fez. Estava ali ouvindo a gente falar, ou que outra pessoa falou, ou que assistiu o movimento acontecendo. Quem assistiu fez rápido, vendeu rápido, e quem Então depois pegou o mercado saturado. pegou o mercado saturado. Isso aconteceu também há alguns anos atrás, quando entrou os tons cítricos. Foi de repente, ninguém estava esperando, de novo, né? Porque já há muitos anos atrás eles entraram. Depois eles saíram do mercado. Morreu. Ninguém queria saber. De repente voltou. Voltou o tom cítrico de uma forma absurda. Ninguém tinha fio. Ninguém tinha fio. A Teixo não tinha fio para fazer o tecido. E todo mundo queria aquilo, todo mundo queria aquilo. E aí eu falava na mentoria, manda tingir. Pega a peça inteira, faz a peça branca, ou, entendeu? No caso de malharia, enfim, ou crua, branca, PT, o que for. Tinge, gente. Corre, faz Se e bota vira na nos loja. Bota no atacado. Dá um jeito Faz uma aí. sublimação. Dá com seu poliéster. jeito. Aquela época era mais malha, sabe? Era mais malinha. Era mais malha. Pega a peça pronta, vai lá, manda tingir, Se manda vira. tingir. E aí e foi muito assim. Ou então faz estampa que tenha a cor, que tenha as cores. Estampas neutras, mas que bota aí uma Bota o cor silk, né? no meio, entendeu? Mas se vira. Então eu fico puxando o pessoal. Eu não deixo ninguém piscou, Dormir, eu tô lá. É bom que ela Ei. não é do Ctrl+C e Ctrl+V, né? Você vê que toda hora ela puxa pra fazer o que... Eu fico puxando, porque a gente está acompanhando. E o meu objetivo, né, é ajudar pessoas, é ajudar os empresários, né, os pequenos, os médios, os grandes, não importa. E ali a minha ajuda é o quê? É levar essa informação de forma simples e rápida. Simples e rápido é isso. E essa questão de ser diário, ser constante, porque não é só tendência só que vai rolar sobre uma cor ou sobre um tecido. É uma tendência que está acontecendo no mercado. No mercado. Você deixa eles totalmente atualizados. Inclusive até Instagram. Se o Instagram mudar alguma coisa lá na política deles, na forma de usar, a postagem, gente de também qualquer avisa. Olha que da hora. A gente avisa. Vai lá, fica ligado Tudo. que aqui tá... Tudo. Gente, é completo aqui. vocês A não gente tá entendendo. avisa. Gente, corre aqui. Hoje mudou tudo aqui no Instagram. O post mudou, o Reels mudou, não sei o quê. Outra coisa também que é muito legal da gente falar, porque hoje o vídeo vende mais, né? A gente sabe que o vídeo vende muito. Então, a gente está sempre colocando na parte da agenda, a gente está sempre colocando inspiração de como as pessoas fazem lá fora para vender mais as peças. Tipo assim, truque de styling, de que forma você pode usar uma camisa de várias formas diferentes. É claro que não é para a pessoa sair copiando, mas é para ela se inspirar e fazer também coisas diferentes. A parte da mentoria, me vem uma curiosidade aqui. Live. É algo que entra, que vocês É Zoom, indicam? né? Porque a ou- gente... Não, a Não, eu mentoria digo- é Zoom.
Não, eu digo na fechado. parte Das lojas. das lojas de apresentação, dessa de coleção e tudo. Vocês apostam nessa parte de live ou é algo Eu acho que... fundamental. Só que para a pessoa fazer live, ela precisa de conteúdo. Ela precisa saber o que ela está falando. Porque se ela faz a live falando que a roupa é bonitinha, Que é a roupa é lindinha, linda, que veste. que a roupa é. Que ela é apaixonada pela roupa, Olha pelo essa amor de blusinha que Deus. chegou. Né? Eu amei essa. Tem live que a pessoa fica 1 hora. Eu amei essa, eu Não, amei essa. pelo Olha amor essa de blusinha, Deus. essa camisetinha. Agora, se ela sabe que tecido é aquele, se ela sabe falar sobre a cor, se ela sabe falar sobre tendências, no final da apresentação da peça, ela já vendeu a peça. Ela já vendeu a peça. Ela já vendeu. Na hora que ela for mostrar os aviamentos, falar, olha, esse tipo, inclusive esse aviamento aqui foi muito visto no desfile de fulano de tal, não sei o que, papapá. Nossa senhora. Ela arrebenta. Ela já arrebenta, Não, já não. leva o negócio lá. Quando ela termina a live, ela não precisa falar em nenhum momento que ela ama a peça. Em nenhum momento ela precisa falar que a peça é linda, maravilhosa, que ela ama, que ela é apaixonada. Isso não existe mais, né? Isso é uma coisa que está assim... Realmente eu acho um absurdo até, porque todo mundo já cansou disso há muito tempo. Eu falo isso já tem já tem uns 2 anos. Ela é bem antecipada nas Ela coisas é mesmo, né? vanguardista. Vanguardista. E onde que Eu a já gente falo. encontra como tá a rede social? Lá na rede social tá a plataforma. Então, eu uso muito a minha rede social, porque eu tenho a minha, que é a Cláudia Manhães, né? _ oficial. E lá eu falo da plataforma, eu gosto de concentrar ali. E tem também a rede social da Fashion to Be, _ oficial. Mas ali quando a pessoa entra na Fashion to Be, eu direciono para minha. Porque eu gosto de fazer junto, porque o meu trabalho, a minha vida é a plataforma. Entendeu? Eu respiro a plataforma. Então, eu coloco o conteúdo, eu falo da plataforma, é tudo junto com o meu pessoal, que é profissional. O meu pessoal e profissional é junto. Então, por isso da constância também que tem de pesquisa. Você tá sempre vivendo isso, você tá sempre pesquisando, tá sempre atualizada. O dia inteiro. Tá sempre antenada. O dia inteiro, eu amo. E tem outras pessoas também que fazem isso junto comigo, claro, né? A gente tem uma equipe trabalhando o tempo todo em cima disso. Então, é muito legal, porque o material também, depois que a gente faz esse filtro, ele precisa ter um visual lindo. Ele precisa também ser uma coisa que comunique por imagem. Por imagem, é uma coisa que me impressionou muito, que eu disse que essa parte da comunicação embaixo, eles são muito claros, mas a parte de imagem, ela é muito esclarecedora. E esse que vocês fazem, de vocês trazer de uma forma que seja visível pra gente que vai entrar, é porque você consegue olhar pro teu guarda-roupa, olhar pra tua tudo. loja, e você consegue compor aquilo com mais facilidade. Com mais facilidade. Inclusive, assim, tem muitas influenciadoras que assinam a plataforma. Imagina, todas têm que assinar. Ah, é? Muitas. Pra influenciar direito, gente. Porque, para influenciar direito, tem muitas. Inclusive, eu não vou citar assim nomes, mas tem até depoimento de uma delas famosérrima, sim. Eu acho ela maravilhosa e ela deu um depoimento lindo para mim e eu levei um susto porque eu encontrei com ela no Salão Casa Moda, no evento passado, e ela falou assim, nossa, Cláudia, eu sou sua fã, eu assino sua plataforma há 3 anos, eu não perco, eu olho todos os dias, não sei o que, não sei o que. Eu falei, como assim? Ela falou assim, sim, me ajuda muito. E ela começou a chamar a gente, começou a falar. Eu falei assim, você se importa de gravar para mim um vídeo agora? Fica, deixa. Lógico, né? Ela gravou e falou sobre isso. Esse vídeo, inclusive, ficou fixado um tempão no meu perfil. Eu tirei agora para colocar outras coisas, mas ele ficou fixado lá um tempão. Talvez eu volte a fixar. Mas eu achei incrível, porque partiu dela, assim. E ela ainda começou a chamar outras influenciadoras para falar, você precisa... Precisa, todas elas precisam. Utilidade pública. Utilidade pública. Corta Nós caminho. temos que assinar, porque assim, isso de verdade vai ajudar muita gente. Utilidade São pública. muitos sonhos que estão sendo construídos. Sim. Em cima de informações tiradas de nada. Que não tem uma vivência, do que não raso. tem o show de fábrica, Exatamente. que não viveu aquilo, que é só uma pessoa que aparece ali, apesar de você ser muito bonita. Mas Muito obrigada. A gente vê na internet pessoas que aparecem, né? Só porque aprenderam a falar. Uma boa oratória. E colocar palavras difíceis no meio do negócio. Sim, não adianta falar Não adianta palavras palavra difíceis. difícil, dizer que sabe sobre aquilo. A Exato. gente vê muitas pessoas absorvendo isso e infelizmente tomando os caminhos muito ruins
para quem empreende, né? Então, por isso, tá a Cláudia Manhães aqui. Eu não entendo esse tempo que acaba rápido, porque parece que a gente não conversou nada ainda, né, Simone? Nada. Foi uma Gente, delícia. não conversamos nada, mas eu quero fazer aqui uma deixa. Ele tá bonito hoje, esse moço. Olha Tá só. bonito. Olha a roupinha, olha o shape do menino. Gente, ó, a gente tem a galera aqui, né, que cuida desse estilo todo, mas a minha esposa me deixa assim também, porque ela é maravilhosa, né? Gente, mas eu queria agradecer, vocês viram que eu tô bonito? Eu tô all black, né, Simone? Tá. Cara, eu tô diferente. A gente vai postar as fotos aí pra vocês vão ver o quanto a gente tá. Você também tá bonito, né, amigo? Você veio parecida comigo por quê? Também, porque O que que tá assim, rolando? o que tá rolando? Eu quero falar pra vocês que nós falamos muito do private hoje. Nós estamos com essa empresa que ela faz um private de jeans. Ah, já pode falar? É, vamos falar. Ah, Era pensei- surpresa? a Simone não guarda, ela não Não, aguenta. tá, a língua solta, agora você termina. Porque eu perdi, esqueci que eu ia falar. Galera, é o seguinte, ó, se preparem, tá? A gente vai falar muito sobre essas construções de marcas aqui. Vocês viram uma pessoa de autoridade aqui falando que esse movimento, ele está acontecendo, ele está muito forte. Olha pra nós aqui, ó. Olha isso pra você que vai chegar pra você e de graça um conteúdo desse. De alguém que tem relevância, que tem conhecimento, profundidade no que fala. Então, assim, isso pra empresa, eu fiquei pensando nisso. Pras empresas, até dela sentir que essa pessoa tem essa necessidade de fazer uma coleção, ela mesma chamar. Ela mesma fazer etiqueta. Entende, Mas Simone? esse é o... Faz É tudo. isso. É o estudo, é você ter essa antecipação. É isso. Que ela acabou de fazer aqui. Ela te mostrou um caminho que você talvez não estava nem pensando. Ela vai trazer antecipação e nós vamos mostrar onde vocês vão fazer um private de confiança com ética e qualidade. Ela começou por esse jeans maravilhoso. E ela vai mostrar o caminho e a gente vai chegar lá e te mostrar onde é. Isso aí, chamando direto. Chamando Que a direto. gente vai resolver sua Arrasou. vida. Cláudia, cara, eu queria dizer aqui que mais uma vez, muito obrigado. Eu estou assim encantado. Não é só na plataforma, a gente vê, quando a gente fala de online, ou de produto, ou de qualquer coisa que seja, quando se fala em abrir loja, de vender um produto, eu acredito muito que ele seja uma sequência da gente. E o que a gente viu lá na plataforma, o que eu vi, o que eu senti lá, eu vi aqui, eu senti aqui. Eu acho que é isso que faz a diferença. Quando você leva algo que está entregando lá, é o que você vive. Energia, né? É energia, é o que você vive, é o que você é. Então, parabenizá-la, agradecer muito a oportunidade de ter uma pessoa de extrema importância para a nossa comunidade de confecção. Isso precisa chegar em muitas pessoas. Nós estamos de verdade muito, muito, muito grato por ter você aqui, tá? Eu que tô assim, super grata. Foi de verdade incrível, a gente mesmo. Passa muito rápido. Passa rápido, mas foi super legal. E a assim, gente tem amei. um montão de coisa para falar ainda. E ainda, mas olha, gratidão mesmo, né? Aquela palavra gratidão que todo mundo sai jogando gratidão para todo lugar, não, tá, gente? É realmente assim, estou grata e honrada, porque é legal a gente compartilhar histórias, a gente levar a nossa história adiante. Depois tem spoiler por aí, mas vamos deixar para depois. Tem muita coisa por aí. Você é da leitura? Quer deixar um livro para nossa audiência aí? Um livro que você lê, algo que você lá atrás que transformou? Quer deixar algum nome de livro? Para mim, me transformou muito foi O Milagre para Amanhã. Foi um livro assim, que marcou muito a minha vida, me ajudou num período muito legal. Eu tenho até que retomar o processo, que eu digo assim, porque quando a gente viaja, que muda a rotina, você acaba saindo, mas o legal é onde você estiver, você ter aquele compromisso, os horários, de fazer toda aquela rotina que ele ensina, porque muda muito. Mudou muito. Show de bola. Cara, Casters, muito obrigado a todos vocês, é sempre um prazer tê-los aqui com a gente. De novo, nós estamos assim... Meu Deus, gratos por tudo que a gente vem viver aqui no ModaCast, porque é maravilhoso poder compartilhar. Se a nossa intenção é de levar a transformação para as pessoas, a gente sente aqui mais uma vez, em mais uma gravação, que a gente está fazendo muito bem a nossa parte. É isso, Simone? Adoro. Show? Show. Obrigado, vamos fazer o nosso brinde com as nossas canecas maravilhosas no ModaCast. É verdade, maravilhoso. Valeu! Valeu! Bora, galera! O ModaCast foi criado para você que é apaixonado por moda. Entrevistadores Ivan Lima e Simone Galesco. Edição Áudio Mundo. Arte Designer Sai Freak. Estúdio Rec Histórias Produtora. E a opinião dada aqui é de inteira responsabilidade dos nossos entrevistados. E não deixe de seguir as nossas redes sociais: Spotify, YouTube, Instagram e TikTok. Universo da ModaCast.